Aqui no estúdio, uma entrevista com o presidente da Central Única das Favelas no Piauí, que é o jornalista, quem tiver no TP, me ajuda aí, porque não dá para adivinhar, viu? O Valcian Calisto. Nós vamos saber detalhes sobre a Expo Favela, que é a maior feira. Quem é que está lá no TP, hein, rapaz? Que é a maior feira de empreendedorismo de favela no mundo. No mundo, viu? Muito obrigado, você pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu queria começar a nossa conversa dizendo o seguinte, acho que não muito distante, quando se falava em favela, o termo favela, onde a gente falava, era sinônimo de criminalidade, era sinônimo de roubo, era sinônimo de pessoas que viviam à margem da lei, não é? Quer dizer, inicialmente, tinha mais ou menos essa visão aí de pessoas marginais, né? Num determinado momento, essa visão mudou e passou a ser um lugar de pessoas que não têm poder aquisitivo, pessoas pobres, desassistidas pelo Estado. Se a gente for olhar ao longo da história, as favelas brasileiras sempre tiveram um estigma, sempre tiveram ali, mas nunca foram olhadas de fato por dentro. Agora que se começa a conversar com a população, se conhecer a realidade, e quando se fala de criminalidade, se fala de mortes, assassinatos, acontece tanto na favela como no asfalto, como nos condomínios de luxo, como nos bairros mais chiques. É a mesma realidade. Agora, uma coisa realmente não muda, né? O poder público deve muito às pessoas que moram nessas áreas. Então, eu queria, no início da sua conversa, até a gente chegar na feira, você nos trouxesse essa visão, essa linha histórica da favela, que hoje, de fato, até do ponto de vista positivo, ganha espaço na mídia. Então, primeiramente, boa tarde a você, Douglas. Boa tarde. A toda a audiência, né, da TV O Dia. E aí, para contextualizar um pouquinho, a gente precisa voltar um pouco no passado, né, e relembrar que ainda na República Antiga, na Guerra de Canudos, os soldados que foram batalhar lá contra Canudos ficaram de receber um soldo do governo e não receberam. Então eles saíram da Bahia voltando para o Rio de Janeiro e levaram nada mais, nada menos do que sementes de favela. Ou seja, a favela, ela na verdade é uma planta. E aí quando eles voltaram, que retornaram para os morros, plantaram lá. E, se eu não me engano, em 1920... Você está falando da República Velha. Isso, exatamente, República Velha. Certo. Se eu não me engano, em 1920, um delegado, existe isso registrado em ata, cita o termo favela se referindo aos morros onde habitavam aqueles soldados. Quando, na verdade, favela originalmente é uma planta. Exatamente. Então, assim, pouca gente tem essa informação, conhece essa informação, mas com o passar do tempo, os morros, principalmente os cariocas, ganharam essa denominação também, né, de favela, advindo dessa planta. Então, assim, há mais de 20 anos, quando a CUFA surge, ali embaixo do viaduto de Madureira, no Rio de Janeiro, é para virar essa chave, exatamente, mostrar que dentro das favelas desses territórios, são um pouco mais de 13 mil em todo o Brasil, existe sim muita gente de bem, muita gente empreendedora, buscando inovar, existem talentos do esporte. Hoje a gente sabe, por exemplo, o Patrick de Paula, um dos contratos mais caros que nós tivemos no Brasil, veio das favelas e foi descoberto em um campeonato realizado pela CUFA, que é a Taça das Favelas, e que no Piauí nós fizemos a primeira edição no ano passado e colocamos 40 times de favela, meninos de favela sub-17 para jogar. 32 masculinos e 8 femininos aqui no Piauí. Né? Então, assim, nós premiamos com R$25 mil o vencedor do masculino e o vencedor do feminino, praticando ali a equidade de gênero. Então, todas essas bandeiras na área do esporte, da cultura, do empreendedorismo social, são pautas caras para a CUFA, que a CUFA quer trabalhar exatamente, como eu disse, para virar essa chave, mostrar que dentro das favelas existem sim muitas pessoas potentes e não carentes, como muitas vezes a imprensa quer mostrar, né? Quer camuflar também os próprios governos. Então a CUFA vem realizando esses trabalhos, diversos projetos, e aí nós vamos chegar aqui um pouco na Expo. Né? Só que antes, eu queria saber o seguinte, você falou mais de 13 mil favelas no Brasil, Isso. em média. Qual é a realidade hoje de Teresina, do Piauí,
em relação à questão das favelas, o quantitativo, a situação social, econômica e política nas favelas piauienses, notadamente Teresina. Perfeito. Eu vou aqui me valer de um estudo do Instituto Data Favela, que é um braço da CUFA, e uma informação para você. O Instituto Data Favela, no início do ano, né, ele auxiliou o IBGE a adentrar as comunidades de todo o Brasil para concluir o censo que não foi concluído em 2022. Esse censo vai ser divulgado agora entre setembro e outubro. Os dados, né? Os dados, exatamente. Inclusive, assim, quando você me pergunta qual a realidade de Teresina, especificamente, né? Nós temos um dado que é de 2010. Quer dizer, nós muito estamos em defasado, 2023, né? exatamente, entende? Então, assim, no Piauí, esse último dado de 2010, tinha lá cerca de 16% do Piauí seria favela, né? Mas esse dado, com certeza, esse número já não é mais o mesmo. A gente está aguardando esses números através desse novo censo. Mas posso adiantar coisas gerais em termos de Brasil, né? Nas mais de 13 mil favelas existem cerca de 17 milhões de moradores. Se reunidas, todas as favelas do Brasil formariam o quarto maior estado do Brasil, em termos de densidade demográfica, de pessoas morando. Em termos de voto, daria para eleger ali fácil um senador, um deputado, 2 deputados federais ou mais, entende? Então, assim... Não, muito mais, 17 milhões, muito mais. Muito mais. A eleição desse ano para presidente foi definida com menos de 2 milhões de votos. Seria decisiva para eleger. Então, é uma população... Então, muito grande, muito valiosa. E, assim, os governos, né, os entes municipais, estaduais, federais, devem se voltar para esses espaços. Ainda falta, você, muita... Assim, apesar do avanço, da CUFA, enfim, de tudo que tem acontecido... ainda há, por parte da grande mídia, uma certa, digamos, falta de cobertura dos aspectos positivos, um certo excesso dos aspectos negativos, como se aqueles aspectos ocorressem só ali, nas favelas, e não ocorressem no restante da cidade, do estado e do país. Mas as favelas têm conquistado esse espaço, têm mostrado seu potencial. Isso também tem chegado ao poder público, que abre os olhos e que passa a cuidar mais das favelas. O poder público hoje, a CUFA percebe que o poder público está mais presente nas favelas quando historicamente esteve ausente? Olha só, é uma boa pergunta, inclusive capciosa, mas deixa eu lhe dizer. Se a gente for bem aqui no Parque São Jorge, na Zona Sul de Teresina, a realidade Teresina, né? O único espaço público que possui lá é um cemitério. Então, isso automaticamente... No Parque? São Jorge, aqui na Zona Sul de Teresina. Na Zona Sul, sim. Entendeu? Isso automaticamente... De espaço público, só o cemitério. E não tem UPA, não tem... Então, assim, isso responde a sua pergunta. E quando você fala assim, historicamente, a favela sempre foi vista como, né, lugar de marginalidade, criminalidade. Isso também é um discurso fácil para quem, de repente, está numa redação de um veículo, né? E quer ali bater horário, cumprir meta. Foi um crime... Pegar aqui o mais fácil. Exatamente. Então, assim, as pessoas não querem ter essa sensibilidade, essa empatia que a CUFA tem, né, e tem gerado essas provocações, esses debates, de tentar virar a chave junto com a gente. Eu vou te dar um fato que aconteceu. Recentemente foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa das Favelas, em Brasília, com a presença de 12 ministros de Estado, de ministros do Supremo Tribunal Federal, exatamente para pautar dentro do Congresso Nacional as agendas das favelas, porque assim, a gente entende que o governo passa, as gestões passam, mas as agendas, as dificuldades que a gente precisa solucionar lá dentro, elas permanecem. Então, foi lançada essa frente parlamentar. Foi assim que eu assumi a CUFA aqui no Piauí, estive presente lá em Brasília, visitamos o gabinete dos deputados da bancada federal do Piauí para que eles participassem, né? Aí lá nós tivemos participação do Merlong, Florentino, Castro Neto, vendo de fato a potência que existe dentro do movimento, do quanto a gente consegue mobilizar as nossas comunidades. O Congresso, assim, lotou, foi uma festa democrática de fato e, inclusive, queremos agora lançar uma frente parlamentar estadual, porque já temos a federal. Queremos também pautar isso. Qual é o mesmo objetivo, que é chegar na Assembleia, reunir os deputados, começar... Exatamente, começar a pensar agendas, pautas e projetos para potencializar e ajudar a desenvolver, né, de maneira mais acelerada as nossas comunidades que a gente atende aqui em Teresina. Com tudo isso que você colocou, a CUFA entende, né, a Central Única das Favelas entende que começou a virar a chave? Entende? A partir do momento, Douglas, que a gente consegue hoje gerar sonhos, né? Quando eu falo assim, gerar sonhos, por exemplo, nós trouxemos o Cafu, pentacampeão do Brasil, lotamos o Teatro 4 de Setembro, com mais de 600 crianças, meninos, jovens e adolescentes, para assistir o Cafu falando meia hora sobre
ser responsável, sobre respeitar os mais velhos, pais, professores, né, e os técnicos dos times. Então, assim, a CUFA começa a dar para essas crianças que elas possam vislumbrar um futuro possível. Porque onde elas estão, muitas vezes, elas só têm ali o que está mais perto, que muitas vezes é a criminalidade, é o tráfico. Então, a CUFA começa a mostrar outras coisas. Só que a CUFA não é o governo, e nem quer ser o governo, não quer ser a prefeitura. Tem que caminhar o terceiro setor. Mediadora, exatamente, né? O terceiro setor, que somos nós, as ONGs, as entidades, temos que caminhar lado a lado com os entes, né, federais, né? Governo, prefeituras e secretarias. Para a gente encerrar essa parte histórica e partir para a questão do evento, o filme Tropa de Elite é um filme tanto clássico. Um quanto dois, mas especificamente um. É clássico em relação a ocorrer basicamente na favela. A ação policial é basicamente na favela. E aí a gente vê no filme, ali no começo, que havia um domínio de grupos criminosos. Depois parte da polícia corrupta percebe que os criminosos eram intermediários e que seria mais lucrativo para eles eliminarem os criminosos e negociar direto. E aí a gente vê o surgimento de faturamento com internet, faturamento com gás, tem aquela cena daquele senhor que vem com um botijão de gás que é apreendido, diz, o senhor agora vai comprar ali no fulano. Então, a água, a energia e tudo que a gente vê na favela e a imagem que se passa, né, nas reuniões dos políticos, com a presença do governador lá, quer dizer, as pessoas que moravam na favela se vindo como uma ponte para aqueles policiais corruptos mostrarem que tem um poder sobre a comunidade, enfim. Mas ao mesmo tempo a gente vê alguns momentos do filme também que as pessoas são... o Matias, que é negro, é nascido na favela, e consegue chegar a um posto alto no BOPE, mas termina sendo assassinado, enfim. O que é que na sua visão, o filme é fantasia, e até que ponto o filme é fantasia, né? E até que o Alexandre Padilha é uma pessoa que conhece muito bem essa realidade. Exatamente. Então, até que ponto o filme, na sua opinião, fantasia, até que ponto ele retrata a realidade? Aí quando a gente vai para a ficção, né, tem um pouco exatamente desse questionamento, né? E você me parece um bom cinéfilo, porque pela argumentação que você traz com relação ao filme, a leitura que você traz, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o que muitas vezes acontece, e o filme deixa muito evidente, é que às vezes o governo demora para notar certos movimentos que vão acontecendo dentro das comunidades. E o filme deixa evidente isso quando vai tratar a questão da milícia, por exemplo, né? O governo não tinha se dado conta de que estava surgindo aquele movimento, e aí quando vai se deparar com ele já está muito forte, né? Então, assim, muitas vezes, isso acontece por quê? Porque o governo se distancia da população, de quem coloca esse governo lá, não tem mais esse contato e as coisas vão acontecendo, é pensar que não, o monstro está criado. Né? Então, o filme... Só que, assim, aquela realidade também é uma realidade muito distante da nossa aqui no Piauí, né? É uma realidade de quem vive, por exemplo, as favelas cariocas, São Paulo. Ali muita coisa que está retratada no filme acontece. Muita coisa também a gente sabe que é romantizada. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai falar o termo favela aqui no Piauí, muita gente se nega a falar porque não quer crer que no Piauí existe aquilo que está vendo na tela da TV. Às vezes nega, né? Mas não, no Piauí não existe favela. Exatamente. Não existe? Claro que existe. É uma nomenclatura, Douglas, que o próprio IBGE, nosso Instituto Brasileiro, né, e a gente acredita na ciência, utiliza. Aglomerados subnormais, que aqueles que surgem com as invasões, que vão crescendo de forma desordenada. Eu acho que o IBGE se equivoca quando usa aglomerações subnormais. Eu acho que é um termo equivocado, até precisa ser atualizado, exatamente. Eu acho que tem que ser um outro termo que defina essa questão de favela, porque não é subnormal. Isso. Subnormal, o tratamento é a visão que se tem em relação à favela, o tratamento que se dá a ela por parte do poder público. Não é? E acho que o nome favela não deve ser mudado, acho que tem que ser chamado favela mesmo. O que tem que acontecer é as pessoas se conhecerem mais e, quando se falar favela, não se tratar como algo inferior. Isso. Né? Como algo que você tem que deixar para lá, muito pelo contrário. Bom, mas agora vamos falar do evento, que é exatamente esse passo à frente que as favelas dão. Eu queria que você descrevesse agora detalhadamente assim, como é que vai ser o evento, como é que ele foi criado e o que é que ele apresenta para a sociedade. Só pegando aí no gancho aí nessa fala, porque assim, você fala,
eu acredito que não se deva mudar o nome, né? E realmente nós acreditamos nisso, né? O Celso Ataíde, que é o fundador da CUFA, ele também acredita nisso piamente, porque você muda o nome, mas não muda o problema. Exatamente. Entende? Então, assim, o nome em si é o de menos, a gente tem que resolver, dar soluções. Pensando nisso, o Celso Ataíde criou a Expo Favela, a maior e única feira de empreendedorismo de favelas, para mapear o que está acontecendo em termos de inovação tecnológica, o que está sendo produzido na gastronomia, na culinária, na cultura, reunir tudo isso em um único lugar para gerar oportunidade de negócios para esses empreendedores das favelas, né, e juntá-los com os investidores do asfalto, que de repente, caso se sintam interessados, impactados por algum desses negócios, decidam investir, se tornar sócio, esse tipo de coisa. Então, assim, é uma oportunidade única, né, de um empreendedor que está, de repente, em Cajueiro da Praia, em Corrente do Piauí, até mesmo aqui em Teresina, vamos pegar aqui os lugares mais distantes, Vilimanduce, Betinho, né, terem visibilidade, porque a imprensa vai estar presente dentro do evento, TV O Dia, toda a nossa imprensa, e vai ter essa visibilidade e vai gerar oportunidade de negócio. A partir do momento que você sai de onde você está, de onde as pessoas nunca costumam visitar, e aí você vai para dentro da nossa feira, você vai ter essa visibilidade, essa oportunidade de negócio mesmo. Às vezes você consome um produto ou utiliza um serviço que vem da favela, você nem sabe. Nem sabe. E muita coisa vem de lá, né? Se a gente pegar todas essas miudezas, por exemplo, uma comida que eu posso dizer aqui para você é sarapatel, né? Surge dentro das comunidades, né? Dentro dos quilombos e tudo mais. Então, o que é cultura que é produzido dentro das comunidades, muitas vezes as empresas vão só lá, pegam aquela ideia, aí comercializam em larga escala e esquecem de dar o retorno para onde elas pegaram. Agora não, a gente quer mostrar de fato de onde é que surge, a gente quer dizer para essas pessoas que elas são empreendedoras, que elas são potentes, porque, Douglas, muitas vezes o termo empreendedor, as pessoas nem se auto-intitulam lá dentro, né? Então a gente quer mostrar, você é sim empreendedor, independente do estágio de maturidade do seu negócio, do seu empreendimento. Você gera riqueza, você gera emprego, você está aí na sua comunidade fazendo o dinheiro circular dentro da sua própria comunidade. Então esse é o momento de expor isso para todo o Piauí. E também você apresentar para essas pessoas que, como você disse, são empreendedores, nem sabem que são empreendedoras, apresentar para essas pessoas as mesmas oportunidades que outros empreendedores têm. Linhas de crédito, treinamento, as pessoas têm o mesmo direito. Exatamente, Douglas. Aí você tocou num ponto importante. Durante os 2 dias de evento, que vai ser 15 e 16 de setembro, no espaço 1 do Atlantic City, aquele maior, porque a gente também quer dar inteiro. Exatamente. A gente quer colocar esses empreendedores no lugar onde eles dificilmente acessariam, se não fosse através da CUFA, através da Expo Favela. Então nós vamos Vou dar um pulo lá, eu fiquei curioso. Nós vamos ter palestras, mentorias, atrações artísticas culturais, não sei nem se eu posso dizer aqui em primeira mão para você. Pode. Mas claro, a gente está nesse momento negociando, fechando contrato com o Tony Garrido para ele encerrar o evento. Ah, meu amigo, aí você está falando de um dos ídolos da música que eu tenho há muitos anos. Exato. E detalhe, ele vai palestrar também durante o evento, falar sobre música e empreendedorismo, como foi a carreira dele, de maneira a inspirar todo mundo que vai estar por lá. O Tony Garrido, não sei se eu estou certo, se eu estiver errado, você pode corrigir. Se eu estiver errado, então eu entendi de forma equivocada a entrevista que ele concedeu, porque o Tony Garrido é de favela. Tá? Sim, é de favela. Toda Cidade Negra, né? Exatamente. Cidade Negra todo, não é? O grupo inteiro. Só uma curiosidade aqui, na verdade, o nome da banda era Lumiar. Isso. Antes da Cidade Negra era Lumiar. E uma das pessoas responsáveis por tornar a banda conhecida no Brasil inteiro e até em outros países, foi a Lúcia Brandão, a mulher do Herbert Viana, que era repórter da BBC, que casou com o Herbert. Foi ela que fez a reportagem sobre o Cidade Negra e aí bombou o Cidade Negra. Mas o Tony Garrido, a mãe dele trabalhava na casa de uma família de classe média, média alta, rica, não sei. E a dona da casa criou uma afeição muito grande por ele. E ele recebeu da dona da casa a criação quase como um filho dela. Sim. Então você vê que o Tony Garrido sempre é muito politizado, porque ele teve acesso a isso. Então, por exemplo, quando ele subia o elevador, ele subia pelo elevador principal, porque a dona da casa disse, você vai subir pelo elevador principal e tal. Teve todo um problema no começo, lá no prédio, para dizer, olha, ele está subindo porque eu autorizei. Sim. Então ele teve esse acesso, e aí isso ficou marcado nele, porque ele disse, olha, eu tive a sorte de que a patroa da minha mãe
gostasse muito de mim e me desse educação, carinho, amor e tal. E aí, quando eu chegava na favela onde eu morava com minha mãe, eu via que outros meninos não tinham acesso ao que eu tinha. E aí ele disse, olha, esse fosso social era muito claro na cabeça do Tony Garrido desde cedo. Desde cedo. Por isso que ele é um cara muito politizado, né? E muito querido, assim. Além de ser, abrindo aspas aqui, um grande cantor, músico excepcional. E ator, né? Eu lembro que você aqui é cinéfilo, ele também fez o Orfeu, né? Então, assim, imagina uma pessoa com a envergadura do Tony Garrido, com a história que o Tony Garrido tem, ali falando durante 40 minutos para todos os expositores, os empreendedores das favelas que nós temos aqui no Piauí, né? Inspirando aquelas pessoas para que elas se mantenham firmes nos seus propósitos, para que elas procurem se qualificar cada vez mais, né? E atingir assim as suas metas. Então são nomes como esse que nós queremos trazer para inspirar os nossos empreendedores aqui que estão dentro das periferias das favelas que a gente atende e que nós vamos levar para dentro da Expo Favela. Então, só lembrando, Atlantic City, 15 e 16 de setembro, o dia inteiro. Que aí tem mentorias, os produtos vão ser expostos. Aí você tem a oportunidade de fazer negócio, viu? Oportunidade de você fazer negócio, você que está acompanhando, montar parcerias, criar parcerias. E aí tem apresentações culturais, tem shows, tem música, tem... Quer dizer, um evento para o dia inteiro, né? Exato, são 14 trilhas de conteúdo. Lá vai ter cinema, desfile, inovação, educação, tecnologia. É evento para o dia inteiro, realmente. Vai começar ali por volta das 9 horas e vai até o final do dia com exatamente os encerramentos, né? O show tanto do Tony vai ser no dia 16, no dia 15 nós ainda estamos conversando. Então fica o convite, dia 15 e 16, o dia inteiro, a partir das 9. Exatamente, das 9 da manhã. No Atlantic City, o espaço específico. Espaço 1, que é o maior. Do Atlantic City. Eu encerro a nossa entrevista, ainda falando sobre Tony Garrido, dizendo que tem uma música que marcou muito, eu era um pouco mais jovem, marcou muito essa música, que tem o título que tem tudo a ver com o movimento da CUFA, com o que está acontecendo hoje nas favelas brasileiras. Todos temos sempre que buscar, e o nome da música é Falar a Verdade. Essa é a música que marcou muito e que tem a ver com esse, acho que seria um tema até interessante para se incluir na agenda. Assim, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui, bater um papo. E aqui é uma opinião mesmo de verdade, sem média nenhuma. É sempre bom conversar com alguém inteligente. Nada, eu que fico aqui feliz de poder estar aqui na TV O Dia, né, sendo abraçado por vocês, uma equipe excelente, desde da técnica ao apresentador, a redação aqui também do jornal, do portal. A gente quer voltar mais vezes, trazendo sempre uma agenda positiva das nossas comunidades, mostrando o potencial que tem, o potencial econômico, o potencial no esporte, o potencial na cultura, né? Porque é isso que a gente quer para a nossa sociedade, né, Douglas? Exatamente. Obrigado pela presença mais uma vez. Nós vamos cobrir o evento. Todos temos dia de comunicação e trazer os detalhes desse evento importante para o estado do Piauí, que vai acontecer aqui em Teresina.